Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais. Capítulo 4. Amor e luz. Mudei a espreguiçadeira de lugar para evitar o brilho intenso do sol daquela manhã de julho e tornei-me reclinar aos pés para cima. Tinha uma xícara de café ao lado e um jornal no colo, uma revista, um livro estavam ao alcance da mão, caso se sentisse inclinado a pegá-lo. Uma gata roxa estava estendida em uma mancha de sol na grade da garagem. O pelo cinza prateado tremuluzindo na claridade intensa. Roxa viera morar conosco com 6 meses, trazida por meu filho há alguns anos, Blake. Outro gato viera de avião da Califórnia. Bagagem da minha filha, agora desconfiado, vigiava o cachorro do vizinho de um lugar seguro embaixo da cadeira. As travessuras juvenis de Black eram uma afronta à pose majestosa de Roche, mas no momento respeitava o espaço do outro. O terceiro gato, Kiops, partido deste mundo há vários meses, mas provavelmente aplaudiu meu estilo de vida, meu novo estilo de vida, qualquer que fosse a dimensão em que praticava a sua técnica de espreitar a presa. Esse negócio de descansar está virando a verdadeira arte. Eu passava muitas horas sentado na garagem, observando a vizinhança. Quando o dia estava bom, conseguia ficar várias horas ali, circulando de um lado para o outro, com a mesma frequência com que os gatos o faziam. Roche e Black podiam vadiar o dia inteiro de forma bastante natural, mas para mim esta era uma habilidade adquirida que levei meses para aperfeiçoar. Meus pensamentos refletiam sobre as minhas primeiras frágeis tentativas de descansar. Naquele primeiro mês, as ondas elétricas da vertigem eram confirmações de quanto eu estava perto de um esgotamento total. Durante algum tempo, longas noites de sono fundiam-se com as sextas da tarde. Depois, à medida que a necessidade do sono diminuía, passei a explorar vários métodos de não fazer nada e ficar sentado na garagem. Era o meu favorito. Por fora, minha figura inerte quase se confundia com a mobília do jardim. Por dentro, no 6º mês do meu processo curativo, eu ainda era um caldeirão de dor e raiva em ebulição. Nada correra bem como achava que correria. A licença de 3 meses se transformara em isolamento e abandono. Muito tempo depois, reconheceria esta época da minha vida como uma dádiva do universo que me proporcionou a oportunidade de trabalhar no nível interno, de comungar com meu Deus interior. Com o correr dos meses, abençoaria as flores por cumprirem tão perfeitamente o roteiro da minha alma e por me cortarem as amarras de modo tão inequívoco, para que pudesse iniciar a minha jornada interior. Entretanto, nesse momento, só conseguia enxergar a aparente destruição do que construir a perda da minha família substituta. O único aspecto cômico da situação era que as flores precisaram usar uma corda de arrasto para me arrancar do jardim. Tão profundas eram as minhas raízes. A natureza abomina o vazio. Assim afirmaram. E a minha licença deixou um vazio imenso que atrai numerosas e diversas energias. Aqueles voluntários invisíveis que fugiram de mim para longo tempo de repente estavam por toda parte, cada um com sua própria ideia de como dirigir a empresa. E as reuniões que tínhamos, aquela reunião de jardineiro que começou com o meu anúncio de que entraria de licença para descansar, durou 8 horas e me deixou em um estado de desespero entorpecido. Se ao menos eu tivesse tido o bom senso de anunciar licença e ir para casa, as flores provavelmente estariam no telefone em poucas horas para pedir o meu conselho. Eu podia bancar a executiva mais velha e respeitada, mas não, o único meio que conhecia para proteger o que havia criado e construído era ficar e lutar, sem perceber que esta era uma luta que as forças superiores não me permitiram vencer. O ego negativo guiou a decisão sobre o primeiro item da agenda e estabeleceu o clima para os meses de luta que devastariam a empresa. O grupo de 12 acionistas e conselheiros, mais os chifos pagos, reviram a estratégia de marketing das fitas. Eu criar um desconto de 10% nas vendas de 3 ou mais fitas. Esse tipo de desconto por volume é o procedimento tradicional da comercialização nas vendas. A varejo é quase obrigatório nas vendas por malha direta, porém as flores julgaram que ganharia mais dinheiro se mantivesse o preço total sobre as vendas por volume. Após uma discussão longa e amarga, durante a qual em vão tentei explicar conceitos básicos de marketing, as flores voltaram
pelo cancelamento do desconto por volume. Um psicólogo ou qualquer observador astuto e distanciado teria reconhecido uma rebelião total. Naquele dia, contra o símbolo de autoridade que eu me tornara, não era a perspectiva de faturar mais alguns dólares que motivou o voto contra uma política instruída por mim. A motivação era entrar na onda que se formara contra mim. Naquele dia analisaram-se todos os negócios da empresa, cifras referentes à computação de custos, produção e comercialização, e as margens de lucro e perda foram exploradas e discutidas enquanto os chifopagos ocupavam-se em anotar essas informações. Este meu magnânimo compartilhar de conhecimento, pesquisa e experiência. Durante 8 horas ataquei e me esquivei dos golpes, briguei com unhas e dentes, sem nenhum proveito e até com prejuízo para mim mesma. Se alguém pronunciou qualquer palavra de apreço ou consideração pelos meus 2 anos de trabalho para a empresa, eu não estava em condições de escutar. Após aquelas 8 horas, tive a sensação de que me jogaram em um banco de neve. Precisei do meu último vestígio de força para sair daquela reunião com alguma dignidade. Eileen sugeriu Silvia no dia seguinte. O melhor seria você não fazer mais nada pela empresa neste momento. Mas não sendo uma pessoa responsável e ainda tão ligada à empresa, eu não podia abrir mão de algo tão complicado quanto uma revista sem algumas explicações ou diretrizes gerais sobre como publicá-las e administrá-las. Portanto, datilografei um memorando de várias páginas para a nova comissão editorial. O memorando trabalhava todas as etapas envolvidas em um período de 60 dias para publicar a revista e dirigir cada fase de sua operação. Senti-me bem ao preparar este memorando. A New Age Exchange me proporcionaram muita alegria e muito sentimento de realização, e usufruí a felicidade de dar a outros tal oportunidade. Eileen insistiu Silvia com paciência. Se você resolver pegar todo o material que tem no escritório e levar para o chalé, com prova de que agora tudo está nas mãos dela, as flores ficariam tão desconcertadas que isso poderia mudar a energia inteira. Elas não a estão vendo como realmente é. Nesse exato momento só conseguem enxergar o controle que você exerceu. Mas não, eu tinha de me manter no comando da situação, tal como uma fonte me desaconselhou a fazer. Eileen explicou-me Silvia. Como as flores preferiram não ter participação ativa, é possível que se ressintam das suas habilidades de executar o trabalho sozinho. Mas não, eu não conseguia entender porque alguém guardaria ressentimento por realizações resultantes de trabalho árduo. Estávamos falando de minha família. O sol movia a sombra para o lado oposto da garagem. Mudei a espreguiçadeira de posição mais uma vez, de modo que a sombra me protegesse os olhos, mas o sol acalmasse o meu corpo. Se mais tarde tivesse a disposição necessária, iria nadar na piscina do condomínio. Por enquanto, apenas me deixava arrastar o sabor das emoções que flutuavam pela mente. Por 3 vezes eu tivera a visita da saúde. A primeira trouxe uma energia de grupo. A segunda apoiou minha filha no novo rumo que esta dera à própria vida. A terceira visita da saúde ocorreu no dia seguinte àquela terrível reunião, com 8 horas de duração para responder a terceira, melhor, a derradeira esperança do grande investidor prestes a aparecer. Richard St. George era presidente da empresa na Madison Avenue. Ele e a esposa era relativamente novatos em metafísica, mas possuíam uma profunda compreensão e sintonização espiritual com esse campo. Descobriram a nossa minúscula empresa, examinaram os nossos produtos e tinham combinado de encontrar comigo o Jack Magnolia à noite para uma pequena reunião social. Tornei-me a me maquiar meticulosamente para ocultar as evidências do meu estado emocional e tirei do armário o vestido inspirador de autoridade. Eu podia estar de licença, mas representaria a empresa como sua presidente para St. George. E ninguém ousou sugerir o contrário. A noite foi um sucesso, compartilhamos com muito respeito a partir de nossas respectivas vidas profissionais, hesitando em admitir a minha experiência na mais ampla arena editorial. Ouvi com atenção St. George avaliar a nossa linha de produção. Ele era um homem honesto e despretensioso que formulava comentários com tato profissional. Seus comentários casuais me revelaram o que eu precisava saber e que, de fato, nossa linha de produção podia competir a nível nacional. Era normal gastar $20 mil para produzir um vídeo, disse ele. Também produzimos os nossos por $2.500 cada um. Pergunta: St. George matou o leão? Algum dia depois, um telefonema de St. George ultimou
os planos para um segundo encontro, no qual compartilharia suas ideias sobre a formação de um grupo disposto a investir na empresa. Então, ocorreu uma inesperada viagem de negócio e o encontro foi cancelado. Nunca mais tivemos notícia de Santiago. Com toda certeza, ele sentiu intuitivamente as correntes ocultas da negatividade que estavam destroçando a nossa empresa. Por poucos não alcançamos a primeira divisão, mas Santiago, sem dúvida, possuía tino comercial e antena ligada dos executivos para perceber que esta visita da saúde não representava o verdadeiro estado da nossa empresa. O desapontamento foi uniforme quando Santiago desapareceu, porém, mais tarde eu compreenderia quão protegido estava naquela ocasião. Caso Santiago tivesse fornecido salvação financeira à empresa, os propósitos superiores de ensinar as lições espirituais das escolas de mistério seriam desvirtuadas. As forças superiores não me permitiram levar uma vida dupla, e é bem possível que Santiago fosse afastado, de modo que eu pudesse passar para itens bem importantes na agenda da minha alma. Entretanto, recebi a dádiva de poder levar para o meu isolamento o seu aval profissional. Cardo e Acúlio, esta dupla arrasou-me ao reproduzir inadvertidamente um trauma emocional ocorrido há 30 anos. Talvez isto também fosse uma dádiva, pois se reencenar um drama sofrido por mim aos 16 anos, eu nunca seria forçado a explorar como fonte de dor, raiva e consciência de ser uma vítima que cresceram até dominarem a minha vida. Cardo bancou o durão e Acúlio o bonzinho. Maddox, queremos que declare estar de licença por escrito. Exigiu-me Cardo, furioso. Estava sentado do lado da poltrona e não me encarava. Sentia uma força que podia me arrastar. Está obstruindo a empresa. A comissão editorial pediu demissão ontem à noite. A culpa é toda sua. Eu ignorava ao que Cardo se referia. Ninguém me falara sobre o pedido de demissão da comissão editorial. Acúlio notou a minha perplexidade e disse: aquele memorando da comissão editorial se demitiu ontem à noite por causa dele. Aquilo não fazia sentido para mim. Eu continuava não entendendo. Maddox não pode dizer à comissão editorial como fazer o trabalho. Vociferou Cardo. Não era esta a minha intenção. Eu estava tentando facilitar a transição com a ajuda do memorando. O rimbombado dos trovões prosseguiu. Você foi avisado para entregar as flores, todo o material para a próxima edição. E elas dizem que não fez isso. Mas eu entregarei absolutamente tudo à comissão editorial. Após 3 anos e meio publicando a New Age Exchange, sabia que constituía uma edição que estava toda ali: cartas ao editor, editoriais, artigos, as matérias da Meta, News Point, críticas e publicidade. Maddox, aqueles homens da Rhode Island estão prontos a investir na empresa e vamos lhe mostrar que temos uma forte organização interna sem nenhuma dissensão. Tudo ficou claro. Agora que eu estava no bagaço, me descartavam. Nunca saberia quem foi o responsável por esta maldade. O que aconteceu para trazer Cardo e Acúlio à minha casa assim tão furiosos e sem a menor predisposição para respeitar os meus sentimentos? O choque me deixou indefeso. A absoluta injustiça das alegações sem nenhum aviso lançaram-me em um túnel do tempo emocional. Regredi 30 anos no passado. A treinadora encaminhava-se para o canto onde eu estava sentado no ginásio da escola secundária. Era o dia de teste anuais da primavera para a equipe das balizas do próximo ano. Eu era uma terceiranista com 2 anos de experiência na equipe e reconhecida como a chefe das balizas do ano seguinte, que deveria ser um aluno do 4º ano. Mas no meio do teste a treinadora me pediu para deixar o grupo das balizas promissoras e me sentar a um canto. A banda da escola era o orgulho e a alegria de Auburn, Maine, e as balizas tinham um status social equivalente às das líderes de torcidas. Treinada em balé, eu era boa nos rodopios e excelente na coreografia. Entretanto, estava emocionalmente sem rumo na restrita consciência de status e classe social do meio da década de 50. Os rodopios eram não só a minha válvula de escape criativa, como também o único recurso para ser aceito do ponto de vista social. O bastão estava sempre comigo, um escudo entre eu e a sociedade fechada, na qual eu mal conseguia participar. Incapaz de me relacionar bem em uma escola secundária socialmente polarizada por irmandades e um rígido sistema de castas, me empenhava ao máximo para ser a que melhor marchava e rodopiava o bastão da equipe, e aguardava ansioso pelo meu período letivo como aluna do 4º ano. Sendo a única terceiranista na equipe, era a única opção para o posto de líder das balizas. Em resumo, ser baliza era a minha vida e a minha identidade. Ser baliza era o que tornava a escola suportável. A treinadora continuava a se aproximar de mim. Agora estavam enfileiradas 8 alunas, uma garota para cada uma das 8 fileiras da banda. 2 alunas se achavam de pé na frente das outras 8, como assistentes de líder das balizas, e uma outra ocupava a posição de líder. Eu estava olhando para a equipe das balizas
do próximo ano, a treinadora estendeu as mãos para mim e limitou mais dizer: Maddox, sinto muito. Nunca descobri porque fui cortado da equipe, não houvera nenhum aviso, nenhuma insinuação. Meus pais tinham poucos status social na comunidade e não podiam me defender. A administração da escola ficou indiferente. Tão pouco eu iria me recuperar deste trauma emocional. Uma parte de mim morreu naquele dia e nunca consegui tocar no assunto com ninguém. A dor da lembrança era grande demais. Agindo através de meus pais, as forças superiores me tiraram do meio e simulei que vivia. Casamento, maternidade e a subsequente luta pela sobrevivência. A enterrar bem fundo a experiência com as balizas, mas a ferida nunca cicatrizou. Meu sentido natural de poder e confiança no mundo estava destruído, e daí em diante o único meio que conheci para sobreviver e prevalecer foi através da força e da raiva. Há 30 anos saí do ginásio sem me debulhar em lágrimas diante da treinadora e da equipe. Aluno do 9º grau ganhou a posição de líder das balizas por 3 anos. Desta vez assinei sem chorar uma carta formal onde anunciava a minha licença como presidente da empresa, liberando assim para cortejar os chifopagos sem qualquer interferência da minha parte. Porém, mais uma vez, eu era uma concha vazia, uma concha estava rachando, e a concha estava rachando. Silvia foi conversar comigo naquela noite, recorreu a todos os recursos que tinha para me ajudar a chegar no dia seguinte. Vejo um arco-íris e à sua espera, ao fim disto. Repetiu várias vezes, as palavras eram tudo que eu tinha para me apegar, muito embora não acreditasse nelas. No dia seguinte, Silvia partiu para um programa de 4 meses em um centro de reabilitação residencial para cegos a cerca de 240 km de distância e fiquei sozinha. Ou assim pensei, nunca estamos sozinhos, principalmente nas horas de crise. Minha missão excepcional, entre aspas, era desligar-me da empresa, desistir do que mais amava e transformar minha consciência ao curar as feridas e a raiva resultante de 30 anos vividos na defensiva. O universo pode ser de uma esperteza diabólica. Ironicamente, as flores que me causaram a crise também me conduziram a uma curadora, uma psicoterapeuta espiritual. No dia em que Silvia partiu, Magnólia ofereceu-me a dádiva de uma curadora. Ofertou-me. Ele está disposto a conversar com uma terapeuta. Percebi a impressão de uma pessoa afetuosa e enriquecedora. Claro que haveria. São épocas como esta que põem à prova a alma dos homens, disse a senhorita Virginia quando lhe telefonei. Vou rezar e começar a me preparar para recebê-la. A força presente em sua voz me amparou por 2 dias até a primeira consulta. Afinal, Black acabava de decidir que um cachorro em uma coleira não representava ameaça. Foi saindo pouco a pouco debaixo da espreguiçadeira e se esfregou aos meus pés. Roche percebeu o movimento, abriu os olhos e resolveu atravessar com seu andar sereno a minha forma horizontal. É hora do almoço, estava me dizendo. Preparei um almoço para nós e depois fui pegar a correspondência. A caixa do correio não enchia mais todo santo dia com cartas, assinaturas e outros assuntos da empresa. A correspondência costumava ser um dos aspectos mais recompensadores do meu trabalho na empresa. Uma confirmação diária do progresso que estávamos fazendo. A transferência de correspondência para outro endereço era uma das muitas perdas às quais estavam me adaptando devagar. Algo tão rotineiro como apanhar a correspondência era difícil para mim em termos emocionais. O sol ultrapassou os eixos no céu e a sombra alongou-se na garagem. Até então tornei a ajustar o equilíbrio de sombra e sol. Black saiu para caçar borboleta, Roche espichou-se aos meus pés e recolheu-se em seu próprio espaço interior. Meus pensamentos voltaram à primeira sessão com a senhorita Virginia e quão diferente foi do que eu estava esperando. Suas primeiras palavras foram: sou uma curadora, e eu ignorava que ela estava falando. Ouvido isso em seus 40 anos como psicoterapeuta, mas estou certa de que foi a primeira paciente a soluçar por causa da traição cometida não só pelas pessoas da Terra, mas também pela quinta dimensão. Ela nunca piscava, mas escutava com respeito. A senhorita Virginia estava sintonizada com sua orientação interior, a qual indicava que eu não estava tendo alucinações como em uma doença mental, mas passava por uma grave depressão. A lembrança daqueles primeiros 3 meses de terapia se apagou quase toda da memória e provavelmente por uma excelente razão. Se a fonte estivesse certa ao dizer que as palavras nas fitas atuavam no nível celular, então mesmo se aplicava às palavras da senhorita Virginia. Acredito que se fixara
em minha estrutura celular, no subconsciente, e lá trabalhavam durante o sono excessivo, que foi parte tão necessária do processo curativo, me ajudando a me reintegrar em muitos níveis. Esqueci quase todas as primeiras palavras da senhorita Virginia, mas desde o início sua técnica era uma colagem de tato, habilidade e orientação interior que me fascinava. Ela tinha uma série de manobras que me colocava em um estado mental seguro e confiante. Quando estava estável em minhas defesas embaixadas, introduzia jeitosamente um pensamento para olhar. Era um golpe de mestre. A senhorita Virginia descrevia o seu programa de tratamento como um apoio dado ao paciente durante o processo de separação e crescimento. Ela batia no cinzel da compaixão e sabedoria com um martelo de habilidades clínicas para me separar dos ultrapassados padrões de hábito. O vazio sempre era preenchido com algo melhor, com novas percepções e atitudes, mas antes que as sessões terminassem, o processo foi relativamente indolor para mim. Eu provavelmente teria mudado quanto a de um neutro se tivesse cometido a menor deslize ao manejar os instrumentos, especialmente os primeiros meses. Isso teria me arrasado por completo, porque eu não suportaria ouvir mais uma pessoa me dizendo o que estava errado comigo. No processo de cura espiritual não há lugar para atitudes críticas, ela nunca falhava. Vários meses depois, um membro da minha família, da Nova Era, me falou que eu mereci tudo pelo que passei, porque afinal de contas provocaram a situação. Infelizmente, a compreensão iluminada de que criamos mesmo as nossas realidades tem sido distorcida com demasiada frequência, em uma nova versão que culpa a vítima, além de ser uma desculpa para não atender à necessidade de cuidado e compaixão de uma pessoa ferida. Realmente, recordo a força que extrai das centenas de pessoas com quem conversei durante o tempo passado no emprego de vendas. Muita gente que nunca me viu antes e provavelmente nunca me veria de novo, me tratou com uma bondade que jamais esquecerei. Visitas de 20 minutos e lares normais e felizes me expunham a emoções normais e felizes. Eu devia muito àquelas mães de Connecticut que tagarelavam alegremente sobre a perícia dos filhos na leitura e suas experiências na escola, ajudando-me assim a me relacionar com uma comunidade mais ampla. Mal sabia com que frequência estacionava o carro no meu fio e chorava, antes de me recompor para bater em outra porta. No entanto, pela primeira vez também percebi que a Nova Era provavelmente seria bem escolhida por muita gente que nunca ouviu falar disso, mas que apenas reagia à vida com gentileza e sorria para uma estranha de pé em sua porta. Um segundo emprego de segurança em regime de meu expediente também me ajudou a me relacionar com pessoas reais, com pessoas que nunca ouviram falar da metafísica ou da Nova Era, mas com quem eu compartilhar pensamentos sobre tempos, filhos e netos e pagamento de contas. A única exigência para que este serviço era que fosse um ser humano de uniforme, ficasse sentado no saguão de um edifício comercial, ouvisse rádio e lesse um livro. Isso eu podia fazer muito bem. Os outros guardas me ajudaram a voltar a vida ao me aceitarem como era, sem críticas. Quando a forsythia começou a brotar e o verde da primeira surgiu, Leone concluiu o quarto semestre na Califórnia e voltou para casa. 2 dias depois estávamos no tribunal e ela parou o relógio. A moção para pôr fim aos seus direitos maternos foi retirada e Leone conseguiu um razoável número de visitas de Christine à nossa casa. Em meados do verão, a escola de enfermagem afiliada ao hospital local por fim a aceitou. Sua odisseia estava em andamento e, sob alguns aspectos, era equivalente à minha. A senhorita Virginia tinha o costume de se definir como meu sistema de apoio para as mudanças que eu estava fazendo. Eu, por minha vez, me tornei o sistema de apoio de Leone. Também estava na hora de retornar ao trabalho na igreja. Relembrando as ruínas deixadas por esta tentativa de retorno, era óbvio que não podia mesmo dar certo. Uma avaliação ponderada teria sugerido que a nova diretoria não me queria. Esta tinha os frutos de meu esforço e a criatividade estava determinada a administrar a empresa à sua maneira. O bom senso seria sugerido que eu permanecesse afastado até que os problemas esfriassem o entusiasmo inicial e minha experiência e capacidade fossem valorizadas. Mas não, as flores não eram a minha família. A despeito de toda decepção, e o jardim era o meu lar, os 3 meses de licença predeterminados estavam quase no fim. Eu reiniciara o trabalho que
amava de forma limitada, incapaz de perceber que o vazio da minha ausência estava preenchido. Uma nova leva de diretores e funcionários não recebeu com simpatia as minhas observações críticas. O escritório da empresa estava dividido entre as casas de 5 flores, impossibilitando que a empresa operasse de forma bem organizada. O Chifopagos ainda não tinha investido dinheiro da empresa, mas continuava comparecendo às reuniões com impunidade, aprendendo os macetes do negócio com a nossa experiência. Porém, o que me partiu o coração e provocou outra onda de raiva e recriminação foi a aparência vulgar da última edição da revista, preparada às pressas e com desprezo por minhas orientações listadas por escrito. Aquela edição era mesmo constrangedora, eu tinha me forçado a afastar-me da revista, sem me permitir ajudar ou aconselhar de algum modo. Quando vi os resultados, fiquei furioso. Durante as semanas do meu breve regresso à empresa, presenteei as flores com a oportunidade de amar e trabalhar pacientemente com uma pessoa no primeiro frágil estágio de cura emocional e de perdoar alguém que errara. Havia uma chance de a empresa cumprir seus propósitos superior como escola de mistério e viver os valores espirituais que estava disseminado por intermédio da revista As Fitas. As flores podiam ter participado de um processo curativo em grupo que curaria a empresa. Não foi o que aconteceu. Quase sempre a destruição aparente resulta do fato de o universo acelerar um drama para a duração do trauma ser misericordiosamente encurtado e se poder compreender o objetivo mais depressa. A Inquisição completou a destruição do ego da minha ligação com a empresa. No último domingo de maio, combinei trabalhar com Iris na edição seguinte da revista. Em vez disso, foi convocada uma reunião para aquele dia. Havia algo que eu devia saber sobre esta reunião? Pergunta. Não, garantiram-me. Entretanto, entrei no chalé me sentindo muito inquieto. As flores serviram-me café e trocaram amenidades, mas o leve aroma de belatona pairava no ar. Um ciclo de flores assumiu uma qualidade composta, virando pétalas em um só caule. Minha família estava se preparando para me dar a dádiva final, a dádiva da vida. Antes que aquele dia terminasse, eu seria forçado a optar entre renovar a vida ou morrer, física, emocional e espiritualmente. Primeiro, apresentaram-me uma longa carta assinada por todas as pétalas. As 4 páginas listavam em detalhes suas impressões sobre os meus defeitos. Me pediram para deixar a empresa e encerravam com o gasto clichê, amor e luz. Depois que li a carta, me avisaram que eu estava livre para sair dali e nunca mais mencionar a situação. A escolha era minha. O microfone do gravador posto no meio da sala zombava de mim. Cada palavra estava sendo gravada. A frieza e a inflexível determinação expressa nos olhos de cada pétala me desafiavam e eu sabia que era necessário ficar. Perder o posto na empresa e os produtos do meu trabalho, da minha criatividade, não iriam perder a oportunidade de demonstrar as pétalas e a minha mesma que estava curada. A Inquisição durou 5 horas, começando em ciclo da esquerda para a direita. Cada flor se revezou para acrescentar mais detalhes aos meus erros e defeitos. Me pedi para deixar a empresa, exercendo as novas habilidades aprendidas com a senhorita Virginia. Conscientemente relaxei, fechei os olhos e ouvi. Aquietei as emoções, pensei com cuidado, depois falei. Vinha outra pétala. Relaxe, feche os olhos, ouça, aquiete as emoções, pense e fale. Então vinha mais outra. Relaxe, feche os olhos, ouça, aquiete as emoções, pense e fale. As horas passavam, enquanto a rotina se repetia várias vezes. Muito disseram as pétalas sobre consciência de grupo. Sobre dirigir a imprensa por consenso que experimentei, naquele dia foi um grupo atuando no nível do seu mais baixo denominador comum. A flor composta falou em unidade da consciência entre as pétalas. O que experimentei naquele dia foi um grupo tentando esmagar a vida e o espírito de um indivíduo. As pétalas acentuaram o valor da harmonia dentro da flor. O que experimentei naquele dia foi o não questionamento do que estavam fazendo comigo por parte de qualquer uma das pétalas. A flor composta afundava aos poucos na própria doença emocional, enquanto eu ultrapassava a primeira fase da cura emocional. Avançava de modo inexorável para o próprio colapso, o que ocorreria dentro de um ano. Assim sendo, nós duas não podíamos conciliar as nossas diferenças e tomar o mesmo rumo.
Minha força e capacidade de resistência não podia prevalecer indefinidamente sobre a energia do grupo. Eram 7 contra 1 e não apareceu ninguém para me proteger ou defender. Nenhuma pétala se opôs à flor composta, na qual era parte. Foi uma prova às forças de luz que trabalharam comigo naquele dia que eu aguentasse 5 horas. Naquele dia vi negado o meu último pedido, bem como todos os outros. Perder a revista, não havia nada que pudesse fazer para proteger o futuro. Não me importava com o que acontecesse com o vídeo sobre a fonte. Entretanto, era grande a minha preocupação com o vídeo sobre o Egito. Foi uma experiência sagrada para mim fazer aquele vídeo. E muita gente me confiara bastante material, ainda não publicado, que precisava ser apresentado no contexto exato. Pedi que me cedesse os direitos autorais do vídeo sobre o Egito, para poder proteger a integridade do seu material no futuro. A empresa podia manter a propriedade do vídeo, sugeri-lhes. Eu queria apenas os direitos autorais, para que o vídeo fosse protegido. Não responderam, porque o fato de estar pedindo os direitos autorais indica que não confiam em nós. Já tinham me transpassado com a espada. Cada célula do corpo sabia que eu precisava lutar para ganhar força e sair daquela casa sem ter uma crise de choro. Tornei a fechar os olhos e rezei para não me faltar coragem. Por algum tempo o silêncio absoluto relou na sala, cada pétala de olhos abertos à espera da minha próxima atitude. Quando me senti recomposto, abri os olhos e me encaminhei para a porta. Não vai jantar conosco? Perguntaram. Indagou uma das pétalas docemente. A última ceia com o povo do amor e da luz? Pergunta. Saí porta fora e atravessei o gramado para pegar o carro. Com gestos lentos e deliberados, dei partido no carro e fui para casa. A escuridão envolvia-me quando eu entrei na noite sombria da minha alma. A maioria das lembranças conscientes daquela noite se apagou. Então logo passamos pelo teste da noite sombria da alma. Os benefícios são nossos para sempre, mas a recordação do trauma se dissipa. Ainda que não fosse assim, uma descrição gráfica não teria nenhuma utilidade. O relato dos fatos causou uma dor grande demais para se infligir a outra pessoa. A noite sombria é uma experiência intensamente pessoal, e eu tinha de passar por isso sozinha. Silvia continuava no centro de reabilitação e não conseguia entrar em contato com a senhorita Virginia, porque as linhas estavam ocupadas. Os anjos provavelmente estavam atarefados em misturar as linhas naquela noite, porque o universo decretou que o meu isolamento fosse completo. A noite sombria suspende toda a realidade que não seja a dor excruciante do momento. A família que eu amava e em que tanto confiava me empalara com uma espada. A noite sombria não permite nenhuma intervenção ou auxílio de qualquer fonte além de nossa própria alma. A sobrevivência depende de nos reconectarmos com nossa alma, por mais hesitante que seja a tentativa, e é preciso fazê-lo sozinha. A noite escura exige uma decisão que me foi pedido que reafirmasse o compromisso com a vida espiritual em um momento na qual acreditava que o universo me abandonara. A escolha estava entre o desejo da vida espiritual e o de autodestruição. Lembro-me de despertar na manhã seguinte, horrorizada por estar viva, mas me agarrando à esperança de um sonho que tive pouco antes de acordar. Nele vi uma das mais famosas bailarinas da América, como uma menina, com a sugestão de que morrera quando criança. Caso tivesse morrido, seu imenso potencial como grande artista nunca seria desenvolvido. Eu estava recebendo uma mensagem de que o pleno aproveitamento de todo o meu potencial ainda está por vir, caso optasse pela vida. Felizmente, minha vaga curiosidade sobre o futuro foi aceita como nó suficiente para passar no teste daquela noite. Roxa, fitava-me com os olhos arregalados. Talvez tivesse sentido a vibração daquela noite enquanto eu pensava nisso. Bem que podia, e Black também, pois ambos deram um duro danado comigo naquela noite. Roxa ficava enroscada sobre uma almofada perto da minha cabeça e Black permanecerem enrodilhado aos meus pés. Ambos me mantiveram em contato com a vida, a seu modo. Em retrospecto, o que me restabeleceu não foi uma devota qualidade espiritual, foi a minha natureza tenaz. Negar a vida espiritual a este ponto equivaleria a admitir que a minha vida era uma brincadeira cósmica, que as forças superiores estavam rindo a besta de mim. Isto me era algo inaceitável. Em vez disso, tiraria algum sentido do universo e obteria as respostas, mesmo se fosse a última coisa que fizesse. Minha psique estava despedaçada, não sabia como a senhorita Virginia decidiu quais seriam os 2 pedaços a juntar primeiro. Era importante colocar em perspectiva as minhas recentes experiências o mais depressa possível e me ajudar a perceber a diferença entre o que eu realmente havia perdido ou não. Por exemplo, perder os frutos da minha criatividade, mas e quanto à criatividade inata? Pergunta.
Você ainda é capaz de escrever? Perguntou-lhe Virginia. Suponho que sim, respondi. Algum motivo para não poder escrever para outra revista? Indagou ela. Acho que não, respondi, ligeiramente irritado com esta ideia. Fora tão ligada à revista criada por mim que a possibilidade de escrever para outras revistas nunca me ocorreu. A reafirmação de minha criatividade, uma criatividade impossível de confinar ou restringir, juntava de novo dois pedaços da minha psique. Ninguém poderia jamais destruir as minhas habilidades criativas. A senhorita Virginia continuou insistindo. Como você protegerá os produtos da sua criatividade no futuro? Perguntou. Não cedendo, de mão beijada, respondi com um suspiro de pesar. De que outra forma? Instigou-me ela. Direitos autorais, respondi sem muita convicção. O que mais? Vai mais fundo, insistiu ela. Avaliando as pessoas com quem trabalho, respondi com a sabedoria da percepção tardia. Neste mundo, sempre haverá gente que quer o que você tem, disse ela. Como pode saber quem são as pessoas? Pergunta. Procurando sinais. Como? Que sinais? Pergunta. A senhorita Virginia estava me obrigando a ser específica. Não me exaurindo, respondi, arrependida. Então tive uma inspiração, ouvindo as mensagens de aviso vindas do meu íntimo. Aos poucos, eu chegava lá. Passo a passo, no decorrer da terapia espiritual, aprendi a me voltar para dentro de mim. Silvia conversava comigo sobre a voz interior há 3 anos. A senhorita Virginia estava me orientando para que eu escutasse as respostas oriundas do meu íntimo, o que não conseguiria ouvir de Silvia quando levava uma vida atarefada com um auxílio principal do mistério esquerdo do cérebro, do hemisfério esquerdo do cérebro, a mente racional. Eu ouvia da senhorita Virginia minhas opções tinham se esgotado. A sobrevivência significativa dependia de saber ouvir a voz interior. Vários meses depois, a voz interior me diria que um esgotamento emocional capaz de despedaçar a psique é de fato uma oportunidade maravilhosa de juntar todos os pedaços de modo como eu queria que estivessem e de me tornar qualquer pessoa que quisesse ser. A terapia era um processo constante. Com muita frequência, a senhorita Virginia me pedia para escolher uma experiência do passado e falar a respeito. Quando me pediu para escolher um incidente ocorrido na adolescência, eu soube que chegará a proverbial momento da verdade. Não era mais provável, não era mais possível manter silêncio. 30 anos de dor e vergonha teriam de vir à tona. Em certo sentido, parecia bobagem ainda me deixar perturbar por aqueles testes da baliza de tantos anos atrás. De certo, parecia insignificante se mencionar o assunto. Por outro lado, o horror das lembranças me indicava que ainda devia ser importante. Precisava me arriscar a falar a respeito e vacilante, me forcei a fazê-lo. Provavelmente a coisa mais difícil que já fiz na terapia foi me abrir para recordações daquele dia de primavera no ginásio. Uma grande cura passa por várias fases. Primeiro, a senhorita Virginia confirmou que o trauma sofrido aos 16 anos era de fato o horror que lhe descrevi. Não era trivial. Eu fora uma vítima inocente de um ato terrível, mas por quê? Pergunta. A segunda fase foi a nova perspectiva que a senhorita Virginia pôde me fornecer. Não tem nada a ver com você, explicou ela. A garota do 9º grau que tomou o seu lugar como líder das balizas era a filha de um figurão da cidade. Talvez um banqueiro que fez um acordo com o diretor da banda ou a treinadora. Talvez fosse algo relacionado com uma hipoteca em troca do lugar para sua filha. 30 anos de dor se evaporaram. Durante todos esses anos, eu encarava aquela experiência de forma profundamente pessoal, acreditando que havia sido algo muito errado comigo, pois não havia. A orientação interior da senhorita Virginia esclareceu a verdade, que despersonalizou o acontecimento. Eu era o obstáculo para um pai ambicioso e, portanto, fui descartado. A imagem da política e das manipulações características de uma cidadezinha no interior me proporcionou alívio imediato. A terceira fase que concluiu a cura desta trauma da adolescência se deu algumas semanas depois por meio de um sonho tão vivido a ponto de me fazer acreditar que o estava vivendo realmente em um outro nível, em alguma outra parte. No sonho eu regressava a Auburn, Maine, já adulto, e o meu uniforme de líder das balizas estava guardado na sala da banda. Uma das balizas me fazia chegar e ir até lá buscar um uniforme para me dar. Depois de me ver de pé, falando ao telefone, enquanto a treinadora ocupava uma cadeira à minha esquerda, eu controlava a situação, já que eu estava de pé. Ao passo que a treinadora sentada ao meu lado esquerdo, o passivo, não podia me fazer nada. Havia reescrito o roteiro e me tornado líder das balizas. Mais uma vez o poder estava em minhas mãos. A metafísica ensina que o passado, o presente e o futuro são uma coisa só.
Se isso for verdade, talvez eu tenha mudado o meu passado. A forte impressão de receber do sonho que me pertencia sugere que realmente mudei o passado de algum modo, o que por sua vez cancelaria o legado da raiva e impotência. A terapia convencional respeitou e confirmou o meu trauma, reconhecendo como a semente de muitos dos meus problemas. A terapia sintonizou com a verdade das circunstâncias e me proporcionou uma perspectiva capaz de me curar. Então voltei pessoalmente ao trauma e reescrevi o roteiro e o epílogo, mudando a minha realidade daquela experiência. A terapia convencional, a terapia espiritual e o meu eu interior, tudo trabalhou em conjunto para me conduzir a outro patamar de cura. O sol daquele final de tarde empurrava a sombra inteiramente para o lado oposto da garagem. Uma brisa do entardecer estava ganhando ímpeto. Holt e Blake se remexiam em um lento despertar. Está na hora de nossa caminhada, sugeriam seus espreguiçamentos. E tinham razão, a minha caminhada do entardecer era parte indispensável do regime curativo. Costumo imaginar se as forças superiores sabiam sobre esta hora do dia há 9 anos. Quando responderam ao meu pedido para que me levantasse a casa certa, ao me derem uma defronte a um enorme parque com lago. Um certo trecho do lago era agora meu local de oração durante esse tempo de isolamento. Cada dia agora findava com uma caminhada ao longo das trilhas do parque que circundava o lago. Em geral, um ou ambos os gatos me acompanhavam neste passeio, e naquele dia foi roxo. Pegamos a trilha que ia do conjunto residencial Campina ao parque. Do parque parei no meu local muito especial à margem do lago. A maneira habitual de Roche ir do ponto A ao ponto B era definitivamente não seguir uma linha reta. E eu me sentava para esperá-lo no meu local de orações. Costumava resolver um problema ou dois ali do tempo que Roche levava para xeretar cada arbusto ou desvio ao longo do caminho. O lago havia absorvido muitas das minhas emoções traumáticas. Escutando as minhas preces e testemunhando meu processo. Foi só há cerca de 2 semanas, quando eu estava sentado neste lugar, que recebi a mensagem: vale a pena perder uma empresa para vencer a raiva. Naquele momento entendi quão diferentes entre si são as prioridades da alma e as da personalidade. Carreiras, empresas, bens materiais e os frutos de nosso suor não significam nada para a alma se não forem acompanhados pelo progresso espiritual. Não apenas não levamos nada conosco, como também às vezes nem sequer podemos conservar coisa alguma. Enquanto estamos aqui, em certo ponto da nossa evolução, aquilo que valorizamos pode ser tirado de nós, para nos forçar a enfrentar a questão do crescimento espiritual, para nos forçar a optar. Era aqui, à margem do lago, que lamentava a perda da minha família e imaginava qual era a resposta para a frequente pergunta da senhorita Virginia: quem é a sua família? Pergunta. Por mais apreensivelmente que eu verificasse os recados da secretária eletrônica quando chegava em casa do trabalho, não ouvia nenhuma flor me ligando para sequer perguntar: como vai você? Nunca mais tive notícia de qualquer uma das flores, porque tinha me banido do seu círculo. Um costume de ostracismo e isolamento social praticado por algumas seitas fundamentalistas. Também era junto ao lago que refletia sobre o futuro. A perspectiva de enfrentar uma vida mundana era dolorosa demais. Eu exigia do universo que me fizesse retomar o trabalho a serviço da humanidade, através de minha capacidade como escritor e também dos demais talentos. As mensagens surgiram quando menos esperava e nunca quando pedia. Não achava que seria diferente desta vez. Roxa alcançou-me, afinal. Me levantei para continuar a caminhar ao redor do lago. Foi então que me veio a orientação necessária, o esboço e as instruções para um projeto se desenvolver em minha cabeça. Você quer investigar a verdade e a realidade da canalização? Decifrar o código desse processo? Pergunta. Entreviste vários canais em seus lares e ouça suas histórias como uma amiga. Depois entrelaça a vida deles e a sua. Procure os elementos de ligação do material das fontes canalizadas. Procure os pontos fundamentais. Escreva um livro sobre muitas vidas em um canal que irão explorar a canalização e analise seu significado.
e propósito para os tempos atuais. Um ano de trabalho apareceu à minha frente, senti uma profunda gratidão por receber outra oportunidade, com o poder em continuar descansando durante o verão, e ainda tinha pela frente a batalha para reclamar meus direitos do vídeo sobre o Egito. Entretanto, no outono retornaria ao trabalho que amava. Rocher pulou no meu colo, ouvindo alertas aos sons noturnos. Devo ter feito alguma coisa certa, Rocher disse alegremente, enquanto lhe acariciava o dorso. Vamos voltar a trabalhar em mais uma missão excepcional? Por que não? Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais.